Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Ampere, conteúdo especial hoje para mostrar algumas curiosidades do início do período úmido, que é a primavera. E a gente começa mostrando o resultado desse artigo de 2012, que permitiu determinar o calendário da monção aqui no continente sul-americano com base na variável radiação de onda longa da sigla OLR. E pelo resultado do artigo, nós temos então que as chuvas isoladas, porém um pouco mais frequentes, começam a surgir pelo oeste da bacia amazônica no final de agosto. Já em setembro, no meados do mês, essa chuva já está ali na região mais leste do estado do Amazonas e no final, então, de setembro, as instabilidades isoladas, porém mais frequentes, já alcançam aí regiões do Tapajós e até do Xingu. Já em outubro, essas instabilidades se tornam mais recorrentes entre a bacia do Tocantins-Araguaia, também áreas de drenagem do Paranaíba, e em novembro, meados para o final de novembro, a gente tem então essa chuva já ganhando força também sobre a região sudeste, pegando aí áreas do São Francisco e do Grande. E entre o final de setembro e o início de outubro é uma época que marca um forte aquecimento do continente, das massas de terra do interior da América do Sul. Esse forte aquecimento gera baixas pressões térmicas que induzem já esse primeiro escoamento monsonal raso, ainda fraco, mas que já começa a se estabelecer e trazer uma certa umidade das regiões do trópico em direção ao interior do continente, em direção a essas próprias baixas térmicas configuradas no interior continental. Já no início de outubro, nós temos o sinal, os primeiros sinais, na verdade, da Alta da Bolívia, que é manifestado por divergência no sul da Bacia Amazônica. As áreas de chuva ganhando força nessa região da Bacia Amazônica já promovem levantamento e divergência em altos níveis, mas ainda é uma divergência bem suprimida, não tão intensa igual a gente observa aí ao longo do auge do período chuvoso. O jato subtropical se encontra em latitudes mais próximas aí do sul do Rio Grande do Sul, e a gente tem então que em meados de outubro e novembro os padrões começam a se intensificar. Primeiro porque a gente tem um forte aquecimento no altiplano andino, que é um dos fatores que ajuda também no estabelecimento mais simétrico da Alta da Bolívia nessa época do ano. E esse aquecimento junto à Alta da Bolívia, a convecção que começa a ganhar força na região mais do interior do continente, tudo isso intensifica também esse escoamento de norte mais úmido em direção a latitudes mais altas. É uma época suscetível ao complexo convectivo de mesoscala ou até mesmo SCM, que se formam aí muitas vezes durante a passagem de transientes. Lembrando que a primavera marca o período de maior frequência de passagem de transientes e muitas vezes a gente tem essas frentes mais organizadas, ainda mais fortes, chegando na região sul e encontrando um ambiente já mais aquecido, mais úmido, e tudo isso resulta em tempestades muitas vezes severas. Já o CCM depende de uma configuração mais específica, o jato subtropical num aspecto mais zonal, passando sobre regiões mais aí do Paraguai, do oeste e do sul do Brasil, fazendo também um ângulo praticamente aí ortogonal com um jato de baixos níveis, trazendo umidade da região da bacia amazônica na parte noturna. Tudo isso é um combustível para esse evento de CCM. Só que esse fenômeno ele é mais comum durante temporadas de El Niño do que de Laninha, justamente porque o jato subtropical se mostra mais intensificado para eventos aí de El Niño. No entanto, é um fenômeno típico aí da primavera e é importante a gente pontuar ele aqui para vocês. Quando a gente olha já os padrões ocorrendo ali no mês de novembro, a variabilidade da circulação regional já mostra esse tipo de situação que pode acontecer, onde a gente tem a crista da Alta da Bolívia se amplificando, que força a amplificação desse cavado corrente abaixo, nessa porção mais da costa leste do Brasil, e esse cavado de altos níveis se amplificando, ele acaba então conduzindo, guiando o fluxo de norte em direção às porções centrais, em direção à costa do sudeste. E aí a gente tem muitas vezes já canais de umidade sendo formados por essa estrutura. Também temos um outro tipo de padrão acontecendo em novembro, que é comum para o mês de novembro, que é quando o centro da Alta da Bolívia praticamente abrange
toda a região central do Brasil. A circulação dela domina o território nacional e nessa condição de circulação a gente tem as trovoadas pipocando de forma aleatória, sem ter certa organização, como um corredor aí de nuvens e chuvas típico de canal de umidade. Então, quando a gente tem Alta da Bolívia nessa configuração, é esse tipo de chuva que a gente observa. E geralmente essa situação também está associada a uma crista no jato subtropical, mas esse padrão muitas vezes pode mudar. Quando a Alta da Bolívia recua um pouco mais para o oeste, se posicionando em regiões mais do centro-oeste, muitas vezes nessa situação a gente tem um cavado no jato subtropical que se posiciona sobre o Oceano Atlântico, que muitas vezes está associado à passagem de transientes, ciclones, com frentes aí próximo da costa do sudeste do Brasil, e quando isso acontece, a gente tem uma certa organização das instabilidades entre a região da frente fria e a Alta da Bolívia, e nisso então a gente tem o que a gente chama muitas vezes de canal de umidade, com essa leve organização das chuvas, especialmente aí na região sudeste do Brasil. Mas existem outras configurações, como por exemplo essa clássica da monção do continente sul-americano, que apresenta esse padrão de onda amplificado, uma crista muito amplificada na Alta da Bolívia, o cavado corrente abaixo posicionado também sobre o centro-leste do país de forma amplificada, e essa onda composta pela crista da Alta da Bolívia e do cavado corrente abaixo, ela precisa ser mais estacionária, porque esse caráter estacionário dessa onda que vai determinar os dias de recorrência desse evento de Zacas. Então, o evento de Zacas duradouro de 4, 5 dias, depende dessa estrutura de altos níveis de forma aí ancorada nos ventos associados aí à Alta da Bolívia e também do cavado corrente abaixo. O VK do Nordeste tem uma participação importante para os eventos clássicos de Zacas, porque a circulação entre ele e a Alta da Bolívia também induz divergência de altos níveis, que dá um feedback de manter o movimento ascendente ao longo de toda a extensão das Zacas, mais intenso, mais favorecido. Uma Zacas clássica também tem algumas configurações, como a convergência entre um escoamento que vem mais de latitudes elevadas, os ventos de sul, que converge com os ventos alísios, que vêm pela região tropical, e tudo isso então alimentando essas nuvens de chuvas, que são aí associadas a precipitações volumosas muitas vezes. Uma outra curiosidade que a gente mostra, o resultado desse artigo da monção do continente sul-americano, mostra aqui então as isolinhas da chuva, aonde ela vai estar a cada época da primavera, e a gente tem que em meados de setembro, que é a isolinha verde clara, já mostrando aqui chuvas sobre o setor aí mais do estado do Amazonas. E aonde está essa estrelinha aqui, pessoal, é onde eu acabei plotando o SkillT para ver como que vai se comportar as condições termodinâmicas desde agora, início de setembro, até o horizonte máximo de previsão do GFS, que é o dia 16, e a gente já consegue atribuir algumas coisas. Primeiro que no SkillT, a linha vermelha é a temperatura do ar e a linha azul é a temperatura do ponto de orvalho. Temos que nesse perfil vertical, a gente começa aqui nos baixos níveis, próximo da superfície, onde a pressão é 1000 HPa, e a gente vai até lá em cima, em torno de 10 km de altura, onde a pressão é em torno de 200 hectopascais. E o que essas curvas mostram para a gente? Quando elas estão mais longe uma da outra, T, temperatura, e TD, temperatura do ponto de orvalho, significa que a gente está numa condição mais seca da troposfera. Isso é muito comum na temporada de inverno, no centro-oeste, no sudeste, parte aí da bacia amazônica, onde a gente tem um ressecamento do ar pelo predomínio ali de meses consecutivos de subsidência. Só que quando essa subsidência vai perdendo força no início da primavera, a gente já começa a ter essas curvas de T e TD se aproximando mais. E a gente já pode ver que na região aqui do estado do Amazonas, onde se espera que a chuva da monção já comece a se tornar um pouco mais frequente em meados do mês de setembro, a gente vê aqui na plotagem do SkillT, da rodada de hoje, da 0TC do GFS, que a gente já tem T e TD bem próximas, indicando aí um padrão mais úmido. E tudo vai em linha com o que a gente já tem falado na Ampere, que a gente acredita
em um início de período úmido dentro da normalidade, todas as rodadas do EC46 das últimas semanas, trazendo também essa chuva ganhando força já a partir da bacia amazônica, após aí meados do mês de setembro. Então tudo está indo em linha com o que a gente já vinha falando. Então essas são algumas curiosidades que eu tinha para trazer aqui para vocês sobre o início do período úmido. Continuem acompanhando as nossas redes sociais, os nossos conteúdos, e até uma próxima, pessoal!